Olá pessoal, eu sou a Kelly Chave, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. No vídeo de hoje nós vamos começar falando sobre a minha história de vida. Se você tem curiosidade, como muitas pessoas têm, vem comigo! Então, nós vamos começar hoje pelo primeiro vídeo contando um pouquinho sobre a história da minha vida. E por que que no primeiro vídeo eu vou contar sobre a história da minha vida? Porque assim, toda vez que alguém me conhece, a primeira pergunta que a pessoa faz é: o que você tem e por que que você tem isso? E as pessoas que não perguntam é porque elas ficam com vergonha ou constrangida e aí não sabe dos detalhes sobre a minha história. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem coragem de me perguntar e saber o que aconteceu, hoje é a oportunidade da sua vida que você vai saber tintim por tintim aqui no vídeo de hoje. Eu vou começar de quando meus pais começaram a descobrir como tudo aconteceu. Por volta dos 3 anos de idade, a minha mãe percebeu que eu caía muito e sentava em forma de W, que é como os médicos chamam, que é com as perninhas viradas para trás, né? E aí minha mãe me levou no postinho de saúde que tinha no bairro e a médica falava que era normal, que toda gordinha caía assim mesmo. E aí minha mãe o que que fez? Ela começou a reparar em mim e nas crianças gordinhas. Ela viu que não era normal, que as gordinhas não caíam assim, também não sentava dessa forma. Então, ela tinha uma vizinha da frente da nossa casa, né, que tinha câncer na época e fazia tratamento no hospital chamado Santa Marcelina de Itaquera. E aí, a vizinha indicou pra ela tentar a vaga nesse hospital para ver se conseguia descobrir o que que eu tinha, né? E minha mãe foi minha mãe e meu pai, naquela época era difícil de conseguir uma vaga, tinha que dormir na fila do hospital e os dois dormirem e graças a Deus conseguiu uma vaga. E aí, eles conseguiram a vaga, na época eu passei com todos os pediatras que tinha no hospital, é, os pediatras fizeram todos os tipos de exame e não descobriram o que eu tinha, né? E por não descobrir, porque todos os exames davam que eu era saudável, que eu era normal, que eu não tinha nada, o que que os médicos fizeram? Os médicos pegaram e me transferiram para o neuroadulto. E aí no neuroadulto foi a mesma situação. A gente fez todos os exames que eram possível naquela época e os resultados também deram que eu não tinha nada, que eu era saudável e que eu era perfeita, né? E aí a médica foi para a última opção, que essa opção é o exame de DNA, né? Sabe aquele exame de DNA que a gente faz para saber a paternidade, se o pai, se esse é o pai ou não é o pai, então. Mas ele também pode ser feito para outras finalidades, que foi o meu caso, que foi para descobrir o que eu tinha. Diagnóstico dos médicos que eu tinha amiotrofia espinhal tipo 3. E a primeira perguntinha que todo mundo me faz é: nossa, mas com 3 anos já descobriram? Não, gente, não descobriram. Dos 3 anos de idade até o dia que eu fui fazer o exame de DNA, levou alguns anos, porque naquela época era tudo demorado, os exames eram demorados, os resultados para sair era demorado. Então, assim, como eu passei com todos os pediatras que tinham no hospital, então, assim, demorou muitos anos, né? Se eu não me engano, demorou 9 anos para descobrir o que eu tinha. Tipo, dos 3 anos de idade, levou ainda mais 9 anos. Que eu acho que foi em 2001 que eu fiz o exame de DNA, né? E que descobriu o que eu tinha. E aí você vai perguntar assim: e por que que você tem isso? O que que levou a causar isso? Para ficar mais simples de entender, o que acontece? Sabemos que primos não podem ter filho junto porque os sangues são parecidos. E aí a criança nasce com algum tipo de deficiência que não que não sabe qual que é, né? Vai de cada pessoa. E assim, os meus pais, eles não são primo, eles não são parentes, mas eles têm um sangue compatíveis, né? Que é muito próximo. Tanto que na época a médica falou assim: nossa, mas o sangue de vocês é muito parecido. Vocês têm certeza que vocês não são parentes, isso e aquilo? E meus pais ainda falaram assim: não, não tem como. Minha mãe veio da Bahia, meu pai da Paraíba, e eles se encontraram aqui em São Paulo, né? Só que a médica não acreditava, né? Ela ficou com esse ponto de interrogação, porque na cabeça dela
meus pais tinham, assim, algum parente. Ela até brincou assim, será que não é um primo distante e tudo mais, porque o sangue era muito parecido. E assim, eu conheço inúmeras pessoas que têm, como que fala? Filhos com primos, né? Casa com primos e as crianças nascem saudáveis, não tem nada. Né? E no meu caso, a gente foi premiado por Deus, né? Deus escolheu que tinha que ser assim. Então, por esse motivo que eu nasci com essa deficiência. E aí, vocês vão me perguntar, tá, mas o que é a miotrofia espinhal tipo 3? Eu vou deixar aqui uma fotinho para vocês do site da Biogen, falando de uma forma mais técnica. Mas assim, eu vou falar mais sobre mim. Porque assim, a miotrofia espinhal, ela é uma doença assim muito ampla, existe vários casos, várias situações. Então assim, cada paciente é um tipo de paciente, passa por um tipo de situação. Porque, por exemplo, geralmente nós temos a tipo 1, a tipo 2, a tipo 3 e eu também já ouvi falar da tipo 4. E eu já ouvi falar da assim, tipo 5, mas todo mundo fala que eu escutei do além, porque não existe essa possibilidade, né? Ainda não foi conhecido. Geralmente, a tipo 1, o bebezinho não passa, tipo, do primeiro ou do segundo ano de vida. A tipo 2, geralmente, o pessoal tá na cadeira de roda, né? E a tipo 1 também tem caso que, né, não só de passar não só de passar do primeiro ano de vida, e os que passam, né, geralmente não anda, meio que fica ali vegetando. E a tipo 3, a maioria descobre com volta de 14, 15 anos, né? Só que assim, tem muitos pacientes que têm a tipo 2 ou a tipo 3 que a situação tá no mesmo nível. Tipo assim, tem gente que tem a tipo 3 e tá numa situação de quem tem a tipo 2, por exemplo, sabe? Então, assim, é uma doença, assim, que não dá pra se falar. A gente se fala de uma forma, assim, mais genérica, né? Tipo, tem tipo 1, tipo 2, acontece mais ou menos isso e aquilo, mas não tem como falar com certeza, porque cada paciente está num estágio, em um nível, né? E aí o que acontece? Quando a médica deu esse diagnóstico e falou que eu tinha, na época ela falou assim: olha, hoje não existe tratamento, não existe cura, não existe um remédio que você tome e te ajude a melhorar, não existe nada. A única coisa que existe, que dá pra fazer, é o quê? Fazer fisioterapia. Você vai fazer fisioterapia pro resto da sua vida, e não que a fisioterapia vai te ajudar a melhorar e nem curar. Essa fisioterapia, ela vai te ajudar a retardar essa doença, né? Porque ela é uma doença rara e por isso não existe. Naquela época nem era tão conhecida assim, nem tinha muitos casos assim, que era assim, eu falo muitos casos assim, conhecido, né? Se tinha, era escondido, às vezes, né? Ainda não era muito se falado sobre o assunto. Então a médica falou que não tinha tratamento, não tinha nada. E a única coisa que tinha era fazer fisioterapia. Então aí a gente começou uma grande caminhada, né? Eu fiz de lá, ela nos ajudou, que na época a gente não tinha muitas condições financeiras, porque a fisioterapia, o primeiro lugar que eu fiz fisioterapia foi na ACD, sabe? A CD lá do 4, do Teleton, do SBT. Então, essa CD aí eu fiz lá quando eu era criança. Eu fiz fisioterapia e hidroterapia. O que é hidroterapia? É você fazer a fisioterapia dentro da água. E eu vou te falar, para nós que temos anos é uma maravilha, porque dentro da água é como a gente não tivesse limitações nenhuma, tipo 90% como a gente não tivesse nada. E aí eu fiz lá por muitos anos e chegou um nível que eu nem melhorava nem piorava. Eu fiquei ali estacionada, né? E aí naquela época eles me deram alta, alegando que pela minha idade já não atendia mais. Eu não sei como funciona hoje, até que idade que eles atendem e tudo mais. Eu não sei, gente. Eu sei que eu ainda tenho acompanhamento, mas eu não tenho, não teria mais direito de fazer fisioterapia, meio que assim, né? E eles falavam assim: olha, mas você precisa continuar fazendo a fisioterapia. E aí, o que eu fiz? Eu fui para Santa Casa, comecei a fazer fisioterapia lá, até eu arranjar outro lugar. Só que a fisioterapia na Santa Casa, ela é meio complicada porque você tem que fazer sozinho. E no meu caso, eu não consigo. Eu preciso ter um fisioterapeuta me acompanhando individualmente. E aí, eu fiquei um tempo lá, até que eu consegui fisioterapia numa faculdade, na cidade vizinha onde eu moro, chamada
náutico. Eu vou deixar umas fotinhos aqui, passando, de quando eu fiz lá. Porque quando eu fiz lá, na época, eu lembro que minha mãe levou a máquina, a gente tinha uma máquina fotográfica, minha mãe tirou algumas fotos de mim dentro da hidro, fazendo hidroterapia. E lá, né? Eu vou deixar umas fotinhos ou aqui em cima, ou passando, tá? E aí, enfim, eu fiz no Náutica, aí com o tempo lá também fechou, né? E fechou essa parte de fisioterapia, eu voltei para Santa Casa até eu conseguir em outro lugar. E aí eu consegui em outro lugar, que é também lá na mesma cidade, só que era numa universidade chamada Universidade de Brás Cubas, a qual eu tô fazendo até hoje. Já tem uns 10 anos isso. Eu não sei se tem mais, mas tem em volta aí de 10 anos que eu faço fisioterapia lá. Ah, eu também fiz hidro em outro lugar chamado, eu acho que é Olímpico, Olimpia, eu não lembro o nome. Também nessa cidade vizinha aí, que eu sempre conseguia vaga lá. Aqui na cidade onde eu moro, eu nunca consegui, só na Santa Casa mesmo. Eu conseguia lá porque lá tem as faculdades, a universidade, e aí como tinha um curso, a gente faz com os estagiários, né? Então hoje eu continuo fazendo, né? Essa é a minha história. Se você gostou de conhecê-la, eu fico muito feliz. Para quem tinha curiosidade ou tinha vergonha de perguntar, hoje você sabe como tudo começou, né? O porquê que eu tenho e como que aconteceu tudo. E assim, eu faço esse tratamento, né, para retardar, né? Eu fico fazendo fisioterapia. E hoje, atualmente, eu também faço um outro tratamento, né? Porque quando a médica falou para mim lá anos atrás que não teria nenhum tipo de tratamento, ela falou assim: pode ser que um dia, lá no futuro, existe uma injeção, um comprimido que você tome e te ajude a melhorar ou te cure. Eu não sei te dizer, foi isso que ela me falou na época. Falou, mas hoje você vai fazer fisioterapia para sempre, até você morrer. E eu faço até os dias de hoje, né? Porque tem muitos pacientes que têm AME, gente, e não fazem fisioterapia por preguiça ou por relaxo, ou porque não querem, porque como você tem que fazer a vida inteira, tem gente que não quer. Enfim, mas eu faço porque eu sei o quanto isso é importante para retardar essa doença, que ela é uma doença, gente, terrível. Tem muitas pessoas que estão acamados, que vivem vegetando, tem muitas pessoas que não conseguem comer, tem muitos. Hoje em dia, o nível de bebezinhos que morrem é por essa doença, sabe? Assim, é muito alto. Todo dia morre. Então, assim, graças a Deus, hoje existe um outro tratamento. E eu não vou falar desse tratamento nesse vídeo, tá? Eu vou falar dele num próximo vídeo. Não sei se vai ser o próximo ou nenhum outro, mas pertinho de mim. Me acompanhe. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou de conhecer a minha história, se você gostou de me conhecer. Não deixa de se inscrever aqui embaixo para ficar mais pertinho de mim e conhecer mais coisas. Eu vou estar sempre falando sobre a minha vida, sobre a minha rotina, trazendo para vocês vídeos mais assim, falados ou bate-papo. Também vou trazer muitos vlogs, todos que derem para eu estar fazendo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!